Marcos 5, a partir do 21, a palavra diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui completamente desesperados por ouvir de Ti. Ao menos esse é meu coração, e eu creio que é o coração dos meus irmãos, porque nós não viemos a esse lugar apenas pelo cumprimento de uma agenda religiosa. Nós não viemos a esse lugar porque esse é o lugar em que nós frequentamos todos os domingos. Nós não viemos a esse lugar simplesmente porque alguém nos convidou e nós pensamos: bom, sei lá, por que não? Talvez alguma coisa boa aconteça. Nós viemos a esse lugar porque o Senhor nos trouxe. E nós viemos a esse lugar porque o Senhor deseja se revelar aos nossos corações. E nós viemos a esse lugar porque nós queremos essa revelação. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos olhar para Jesus Cristo. Nós queremos enxergá-lo nas Escrituras. Nós queremos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Então, haja em nosso meio, Senhor. Ministra nas nossas mentes, ministra nos nossos corações. Venha com o poder do Teu Espírito Santo. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vimos na semana passada que Jesus ele tem um encontro com o endemoniado gadareno. Ao menos assim ele ficou estigmatizado, o homem que era endemoniado. O homem que havia perdido todas as coisas, o homem que havia sido excluído, segregado da sociedade exatamente por sua condição. Ele corria para cima e para baixo, nu, vivia em sepulcros, gritava o dia inteiro, era atormentado, já não tinha mais condições de viver em meio à sua família, já não tinha lar, já não tinha absolutamente nada. Interessante que a partir do encontro com Jesus, não apenas os espíritos malignos saem, mas efetivamente a vida daquele homem é transformada. É isso que acontece quando a gente encontra com Jesus. A nossa vida é transformada.
E às vezes é um processo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, mas às vezes precisa ser instantâneo. Agora, a salvação é uma coisa que acontece instantaneamente. Aquilo que a Bíblia chama de santificação, ou seja, o processo pelo qual nós vamos caminhando dia após dia, sendo formados segundo o caráter de Jesus Cristo, isso de fato leva um tempo, na verdade leva a vida toda. Mas a justificação, a salvação, o fato de sabermos que somos filhos de Deus e que estamos caminhando rumo à eternidade, isso acontece a partir do encontro com Jesus Cristo, e a partir daí tudo muda. Foi assim na vida desse homem. E essa é uma série aqui de encontros transformadores, como vários da palavra de Deus. E aí nós somos apresentados aqui nos versículos 21 a 24, a um homem chamado Jairo. Um homem interessante porque o texto diz que ele é um dos dirigentes da sinagoga. Você sabe que, diferente de Jerusalém, que tinha o templo, que tinha o sinédrio, que era o centro político, econômico e religioso da nação de Israel, quando você caminhava por Israel, em lugares, obviamente, onde não havia o templo, porque o templo era um só, comunidades judaicas reuniam-se e fundavam a sinagoga. E todos os sábados eles iam para a sinagoga. E eles estudavam a palavra de Deus. Era lido ali, eram lidas as escrituras, um mestre, um rabi, falava alguma coisa, explicava aquilo que os textos bíblicos gostariam de dizer, ou ao menos aquilo que eles entendiam que o texto dizia. E esse homem aqui, o Jairo, ele é um dos responsáveis pela sinagoga nessa região, na sua cidade. Então é um homem, certamente, que possui uma reputação. Um dos homens mais respeitados ali. Ele que era responsável não apenas pelo ofício, pelo zelo, pela manutenção do local, mas era ele que dizia quem que poderia ou não ministrar na sinagoga. Se vinha um rabi viajante, ele que permitia ou não que esse rabi trouxesse uma palavra de reflexão para aquele grupo de judeus. E esse homem, o texto vai nos dizer que ele chega diante de Jesus, ele literalmente se joga no chão. Ele se prostra diante de Jesus, ele começa a implorar algo a Jesus. Ele começa a implorar pela vida da sua filha. Ele diz: minha filhinha está morrendo. Minha filhinha está morrendo. Imagina o que não passava pela cabeça desse homem nesse momento. Acho que só quem é pai ou mãe consegue dimensionar o que isso significa. Uma menina de 12 anos de idade, a vida toda pela frente. Nós não sabemos há quanto tempo essa menina estava doente, nós não sabemos nem que doença essa menina tinha, mas nós entendemos a partir do texto e a partir da angústia desse pai que realmente chegou a um estado terminal. Talvez ele já havia tentado várias coisas, ele era um homem certamente de recursos. De repente ele já tinha buscado médicos, de repente ele já tinha buscado tratamentos. E aqui é literalmente a última chance que ele pode compreender como uma situação aqui de transformação, de cura para sua filha. E o fato desse homem se prostrar diante de Jesus e implorar para Jesus pela sua intervenção, ele literalmente está arriscando tudo. Ele está arriscando a sua reputação, ele está arriscando a sua posição na sinagoga e, consequentemente, ele está arriscando também os seus recursos. Porque você sabe que, nesse momento, o sistema religioso de Israel já perseguia Jesus Cristo. Já olhavam para ele e tentavam desacreditá-lo. Então, quando esse homem chega para Jesus, tem muita coisa em jogo. Aliás, tudo está em jogo. Só que ele não se importa, porque ele trocaria tudo pela vida da sua filha, é isso que ele faz. Me lembra de um outro mestre da lei, um outro homem, alguém também com reputação em Israel, Nicodemos. Só que diferente de Nicodemos, porque Nicodemos ele chega a Jesus à noite e sozinho, tentando ainda preservar um pouco da sua reputação. Esse homem não, ele chega à luz do dia, ele chega no meio de uma multidão, ele se prostra diante de Jesus, ele implora para Jesus aqueles que alguns enxergavam como uma possível fraude. E ele diz: por favor, minha filhinha está morrendo. Mas olha o que ele diz, aqui no nosso texto. Ele fala: mas se o Senhor impor as mãos sobre ela, ela pode tornar a viver. Ela pode ser curada.
Esse é um homem que tem esperança contra toda a esperança. Porque certamente ele havia ouvido falar de Jesus. Você se lembra que alguns capítulos antes, Jesus ele faz um milagre na sinagoga, nessa mesma região, com um homem que tinha a sua mão ressequida, a mão atrofiada. E quem sabe o Jairo, muito possivelmente, por ser o líder da sinagoga, ele presenciou isso. Então, de repente, agora na situação da sua filha, ele lembra desse mestre, ele lembra de Jesus. Quem sabe ele foi uma testemunha ocular, quem sabe ele já ouviu falar de tantas outras coisas, do poder que Cristo tinha. E agora ele chega até ele. Não apenas ele está angustiado porque ele pode perder a sua filha, mas isso é muito importante na nossa história. Para os judeus, a morte de um filho era o sinal de um castigo de Deus. Então não apenas esse homem está angustiado porque a filha está morrendo, mas ele está angustiado também emocionalmente, espiritualmente. Porque como bom judeu ele está pensando, o que eu fiz para Deus para merecer isso? De repente ele está se sentindo rejeitado por Deus já. Qual foi o pecado que eu cometi para que a minha filhinha fosse ceifada? Que atitude que eu tive? Por que Deus está contra mim? Mas esse homem começa a crer, contra toda a esperança. E ele chega até Jesus. E o versículo de número 24 vai nos dizer que Jesus foi com ele. Mas olha a continuação da nossa história. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Então nós vemos esse homem, Jairo, ele chega até Jesus, Jesus fala, ok, eu vou com você, e Jesus começa a caminhar. Mas tem uma multidão. Então várias coisas estão acontecendo, as pessoas estão comprimindo Jesus, todo mundo quer sua atenção, todo mundo quer uma palavra, todo mundo quer que Jesus faça algo por eles. Mas há uma interrupção aqui. Nós temos uma história quase que em parênteses, porque enquanto eles estão andando, a Bíblia nos diz que uma mulher, do meio da multidão, uma mulher que sofria de fluxo contínuo de sangue por 12 anos, imagine isso. Imagine, você que é mulher, você consegue dimensionar isso melhor. Uma mulher que por 12 anos tem, digamos assim, um ciclo menstrual que não para nunca. E essa mulher, interessante pensar que 12 anos é exatamente a idade da filha do Jairo. Aquilo que aquela menina tinha de idade era o tempo que essa mulher estava sofrendo. E não apenas sofrendo fisicamente, mas ela estava sofrendo em todos os sentidos. Ela estava sofrendo mentalmente. Imagina o que passava pela cabeça daquela mulher. Ela estava sofrendo emocionalmente. Ela estava sofrendo relacionalmente. Porque nós não sabemos se ela era uma jovem quando contraiu essa doença, quando ela adoeceu. E se ela era uma jovem, quem sabe ela tinha o sonho de casar-se e constituir uma família. Mas de acordo com a lei de Israel, por causa daquilo que diz no Levítico, agora ela se tornou cerimonialmente impura. A mulher, no seu período menstrual, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não podia ter contato com ninguém. E se isso se transformasse de fato numa doença, ela tinha que ficar afastada. Isso quer dizer que se ela era uma jovem, como eu disse, ambicionando um marido, filhos, isso não aconteceu. Ou quem sabe ela já era uma mulher que tinha um marido e que tinha filhos. Mas certamente por causa da lei de Israel, ela perdeu isso. Ela não podia mais ter contato com o seu marido, ela não podia mais ter contato com os seus filhos. Na verdade, ela vivia agora segregada, quase como um leproso. Porque ela era cerimonialmente impura. E na lei de Israel, alguém que era impuro, se tocasse uma outra pessoa, essa outra pessoa tornava-se também impura. Então ela não podia mais se relacionar com ninguém, ela estava relacionalmente doente, sofrendo. Ela sofreu financeiramente. Ela era uma mulher rica.
Sem dúvida alguma ela era uma mulher rica, de posses, porque não era qualquer um que tinha condições de ir em médico naquela época, naquela região. E certamente não era qualquer um que tinha condições de ir em vários médicos. E o nosso texto está dizendo que ela passou de médico em médico. E nenhuma coisa aconteceu. Ao invés de melhorar, ela só piorava. E ela gastou tudo o que tinha. Ela está doente, ela está pobre, certamente ela não tem marido. Se ela tem marido, o marido dela já se divorciou dela depois de 12 anos. Então, de uma mulher que quem sabe qual o tipo de vida que ela tinha, uma vida agradável, agora ela passa a ser alguém com uma enfermidade, ela passa a ser alguém segregada, ela passa a ser alguém sem família, ela passa a ser uma mulher totalmente dependente da carência alheia. E, sobretudo, ela sofria espiritualmente. Porque alguém impuro não podia entrar no templo. Alguém impuro não podia adorar a Deus. Alguém impuro não podia ofertar para Deus, gerar um sacrifício para Deus. Imagina o que não passava pela mente dessa mulher. Sangrando por 12 anos, imagina a condição física dessa mulher, a fraqueza dela, é algo óbvio. Imagina como ela andava, imagina qual era a condição de locomoção dela. E ela está pensando, de repente, algo parecido com o que o Jairo está pensando. O que Deus tem contra mim? O que eu fiz para merecer isso? Por que Deus está me punindo dessa maneira? Não bastasse todos os dilemas dela, mais uma vez, numa conceituação judaica, a multidão olharia para ela e pensaria o seguinte: essa mulher está doente desse jeito, sabe por quê? Porque ela foi promíscua. Isso é consequência de imoralidade. Essa mulher fez por merecer. Ela está sofrendo porque certamente ela se deitou com outros homens e está aí, agora está doente, desse jeito. Isso não apenas é consequência dos seus atos, mas é julgamento de Deus. Então ela está se martirizando, a sociedade está acabando com ela. Como é que essa mulher não se sente? Sozinha no mundo. Mas ela tem uma ideia. Ela ouve que Jesus está passando por ali. E ela faz algo impensado, ela faz algo contra a lei. Lembre-se que ela não podia estar perto de ninguém, ela não podia tocar ninguém, mas ela vê uma multidão, ela sabe que Jesus está ali no meio, ela começa a passar por ali, e depois de tudo isso, ela vai até Jesus, porque ela tem uma ideia. Algo passa pela sua mente. Depois de 12 anos, ela pensa: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Ela tinha uma convicção. Esse fluxo que a tornava impura, que a levou ao isolamento, ela sabia que a resposta disso só podia ser Jesus. De repente, alguns de nós podem se sentir assim também. Não sei qual é o teu histórico de vida, não sei o que você já fez, já deixou de fazer, ou quem sabe está até fazendo ainda, de bom, de ruim. Mas uma coisa que nós vemos, e é simbólico a partir da vida e da história dessa mulher, é que não há fluxo, não há histórico de impureza que não possa ser purificado pelo toque de Jesus Cristo. E às vezes, quando nós vivemos com as nossas próprias batalhas, com as nossas próprias enfermidades, com as nossas próprias dificuldades, nós nos sentimos impuros. E aí, quem sabe, a sociedade diz que nós somos impuros. Ah, aquele ali... virou crente? Ixi. Não, aquele ali não, então eu vou lá para ver só o que está acontecendo nesse negócio aí. Aquele ali está dizendo agora que está seguindo a Deus, aquele ali está fazendo as coisas de modo correto. Não, conta outra. Já não basta o nosso coração nos condenando, às vezes as pessoas nos condenam. Nós já temos as nossas dificuldades, nós já temos as nossas impurezas. E de um modo ou de outro, deixa eu te falar uma coisa, todos nós temos. Não é isso? Todos nós temos as nossas impurezas. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e, portanto, foram separados da glória de Deus. Agora, a mentalidade religiosa nos faz olhar mais para nós do que para Deus. E aí nós vamos nos enclausurando por causa das nossas impurezas. E aí nós vamos nos isolando por causa das nossas impurezas. Quando, na verdade,
A resposta para tudo isso é exatamente o contrário. Não é o isolamento, é a aproximação. E a aproximação de quem? De Jesus. Essa mulher pensa isso. Essa mulher tem essa ideia. E aí ela chega até Jesus. E ela toca Jesus. E olha o que o versículo 29 vai nos dizer aqui. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Imediatamente ela é curada. Mas, os versículos 30 a 32, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Quando Jesus faz o que faz, os discípulos acham que ele está brincando, porque não é possível. Ele está no meio de uma multidão. Quem é que está tocando Jesus aqui no meio da multidão? Todo mundo que consegue. Então eles estão ali se cotovelando, eles estão abrindo espaço, eles estão tentando se aproximar de Jesus, eles estão querendo tocar Jesus. Então quando Jesus para, imagine, Jesus está andando, certo? Lembra que Jairo está do lado dele. Eles estão indo para a casa de Jairo agora. Eles estão em movimento. Daqui a pouco Jesus para. E quando ele para, provavelmente todo mundo para olhar. Os discípulos pensam: o que está acontecendo? O Jairo deve pensar: o que está acontecendo? O Jairo deve ficar agoniado aqui, porque o Jairo está com pressa. A filha dele está morrendo. Por que Jesus parou? E ele para e diz o seguinte: alguém me tocou. Os discípulos falam: Senhor, o senhor está de brincadeira. Quem é que te tocou? Todo mundo te tocou. Mas Jesus sabia que dele saía virtude. Havia saído virtude, com um toque diferente. E agora ele vai fazer com que essa mulher se apresente em meio à multidão. E ela se apresenta. Olha o versículo 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, ou seja, foi pega, Jesus não ia desistir até que alguém confessasse o que havia feito. Ela aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, imagina o que essa mulher está sentindo aqui. Contou-lhe toda a verdade. Eu quero que você tente entrar na história. Tenta imaginar essa história. Jesus para. E ele fala: alguém me tocou. A mulher percebe que isso não vai ficar barato, digamos assim. Ela sabe que é melhor ela confessar logo, porque Jesus sabe das coisas. Na mente dela ela pensa: bom, eu fui pega, eu fui flagrada, então é melhor confessar e vamos ver o que vai dar. Ela está tremendo de medo. É uma mulher que carrega uma doença por 12 anos. Finalmente ela é curada. Jesus não podia simplesmente deixar ela ir embora. Não havia alcançado o propósito? Não é isso? Ela queria o quê? Ser curada. Ela tocou Jesus, ela foi curada. Por que Jesus não deixou ela ir embora logo? Quando diz que essa mulher contou toda a verdade, eu imagino que ela não contou apenas que tocou Jesus. Ela teve que contar toda a sua história. Ela falou: Senhor, deixa eu te contar o que eu fiz e por que eu fiz. Há 12 anos eu estou sofrendo. Há 12 anos eu não tenho mais esperança nenhuma. Há 12 anos eu não posso mais me relacionar com ninguém. Há 12 anos eu fui privada da minha família, eu fui privada dos meus amigos. Há 12 anos eu tenho tentado com todo o meu dinheiro alcançar algo que nem todo o dinheiro do mundo conseguiria pagar. Há 12 anos eu estou me perguntando por que Deus fez isso comigo. Há 12 anos eu me pergunto se é que ainda tem solução para mim. Então eu tive uma ideia, Jesus, porque eu creio que o Senhor tem poder, mesmo sendo contra a lei, eu resolvi tocá-lo. E eu sinto que eu fui curada. Essa mulher conta isso para Jesus. A multidão está olhando, está todo mundo parado. A multidão, certeza que está pensando assim: o que ele vai fazer agora? Certeza que a multidão, aquele bando de religiosos está pensando o seguinte: Jesus vai acabar com essa mulher, porque Jesus é aquele que cumpre a lei.
Jesus é aquele que é um bom judeu. Jesus é aquele que veio para manter o nosso sistema religioso. É isso que religioso pensa. Religioso pensa que regra vale mais do que vida. Então é isso que eles estão pensando, sem dúvida alguma. É agora que Jesus vai expor essa promíscua. É agora que Jesus vai expor essa imoral. É agora que ele vai falar para ela que não se transgride a lei. E essa mulher? O que ela sentia logo depois de ter confessado aquilo que fez? Ela deve estar pensando, o que ele vai fazer agora? O que ele vai dizer agora? Versículo 34. A primeira palavra que sai da boca de Jesus para essa mulher, presta muita atenção, é uma pequena palavra, mas é tão profundo o que Jesus vai dizer. Ele não dá sermão, ele não dá bronca, ele não fala da lei, ele não acusa aquela mulher, ele olha no fundo dos olhos dela e diz: filha, filha, está tudo bem. Está tudo bem. A sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Sabe por que Jesus não permitiu que ela fosse embora curada? Porque a cura física era muito pouco. O que Jesus está dizendo aqui é a boca de Deus, gente. Para essa mulher que tem dúvidas, inclusive, sobre como Deus se sente sobre ela. É a boca de Deus olhando para ela e dizendo o seguinte: você é minha filha. Você é minha filha. E eu creio que não há coisa melhor no mundo do que nós sabermos das nossas deficiências, nós termos consciência das nossas impurezas, nós estarmos cientes dos nossos pecados e nós ouvirmos de Deus a seguinte palavra, ou a seguinte expressão: você é meu filho, você é minha filha. O que isso não significou para essa mulher? O que isso significa para nós? Nós somos filhos. Nós somos filhos. Ele nos ama. Independente do nosso histórico, Ele nos acolhe. Ele não está aqui para nos dar um sermão. Ele está aqui para nos acolher. E para dizer o seguinte, para essa mulher: a tua fé te curou. No original é: a tua fé te salvou. E o melhor disso tudo: vá em paz. Sabe por quê? Porque era a única coisa que essa mulher não tinha há 12 anos. Jesus podia permitir que ela fosse embora curada. Isso não resolveria as questões mais profundas do coração dela. Não resolveria. Você vem aqui e você ora por uma bênção, e Deus te dá uma bênção, isso não vai resolver as angústias do teu coração. Porque deixa eu te dizer uma coisa: encontrar com Jesus e ir embora apenas com uma bênção é uma tragédia. É uma tragédia. Porque nós não nos importamos com aquilo que Cristo pode nos dar. Nós nos importamos com quem Cristo é. E com o relacionamento que nós podemos ter com Ele. É por isso que quando Ele diz: vá em paz, sai um caminhão das costas dessa mulher. É tudo que ela precisava ouvir. É tudo que você precisa ouvir. É tudo que eu preciso ouvir. Que em Jesus nós podemos ter paz. Que não importa, sim, nós teremos problemas, sim, nós teremos adversidades, mas Jesus, Ele olha para nós e diz: vá em paz. Ou seja, não apenas a cura física, a plenitude de vida. Volte a viver. E Ele queria que todos soubessem. Porque se essa mulher fosse embora apenas, ela ainda ficaria estigmatizada como a mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos ficou conhecida pela sua enfermidade. Agora Jesus traz dignidade a ela. E o mais importante, que também é simbólico para nós: uma mulher impura que toca Jesus não deixa Jesus impuro. Nenhuma das nossas impurezas é suficiente para tornar Cristo impuro, mas quando nós tocamos o Cristo,
Além dele não ficar impuro, ele nos purifica. Ele nos cura, ele nos salva e ele nos transforma. Mas lembre-se, tem uma outra história acontecendo aqui paralelamente. O Jairo ainda está ali. E aí eu penso no coitado do Jairo. Quanto tempo esse negócio vai demorar? Ok, Jesus, está tudo lindo, já curou, né? Já falou para ela ir em paz, está tudo certo, a multidão já viu. Vamos embora, Jesus. Ele deve estar angustiado aqui. Aliás, pensa na nossa própria vida, não é muito difícil de imaginar. Quando você precisa de algo e você precisa rápido, e aí você apela para Deus, você fala, Deus, eu preciso desse negócio. Deus, hoje é domingo, e é domingo, olha, 8h10 da noite, a conta vence amanhã. E o banco fecha às 3. Então está aí o tempo que o senhor precisa agir, Deus. Ou coisas muito mais graves. Problemas muito maiores. De repente, questões familiares. De repente, questões de saúde. E você está desesperado. E parece que contratempos começam a acontecer. Porque não é isso? O Jairo chega até Jesus. Jesus fala, eu vou com você. Mas Jesus para no meio do caminho. Fala, Jesus, o senhor não pode parar no meio do caminho. Eu te falei que o negócio é urgente. Você não pode simplesmente parar aqui como se nada tivesse acontecendo. Minha filha está doente, nós precisamos correr. Jesus sabia disso. Jesus sabia que Jairo precisava ter fé. Não é por acaso que Jesus faz esse milagre. É por essa mulher, é pela multidão, mas é também por Jairo. Porque Jesus sabia as notícias que viriam logo na sequência. Versículo 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Você já usou essa expressão, não tem como ficar pior? Já usou na tua vida? Não, pior que tá, não fica. Fica, né? Dá para ficar. Eu lembrei do Tiririca agora. O Tiririca mentiu para nós, ficou pior. Você está passando por tantas situações já adversas, e você fala, bom, pelo menos, beleza, tudo de ruim que já podia acontecer, quer dizer, minha filha está doente, eu consigo chegar até Jesus, mas há um contratempo, Jesus é atrasado por uma situação, ao menos numa perspectiva humana, então não tem o que possa ficar pior, mas beleza, agora a gente vai embora, sempre dá para ficar pior. Chega uma notícia trágica, péssimas notícias. A menina morreu. E olha o que esses caras falam. Não apenas a menina morreu, eles dizem, não precisa mais incomodar o mestre. Em outras palavras, sabe o que eles estão dizendo? Não há mais nada que Jesus possa fazer. E eu amo quando situações assim acontecem. Porque quando nós olhamos para uma situação, e nós chegamos a um estado total de desespero, ao ponto de dizer, não há mais nada que possa ser feito, eu creio que Deus dá um sorrisinho. E Ele fala, ok, agora é minha hora. Porque quando nós esgotamos todos os recursos humanos, não é isso? O homem queria cura, a menina estava doente. Então, enquanto há vida, há esperança, não é isso que nós dizemos? Então, a menina está doente, é uma situação crítica, ele já está angustiado, mas enquanto há vida, há esperança. Então, ele chega até Jesus, ele clama a Jesus, Jesus está a caminho, mas as notícias chegam, a menina morreu, ou seja, acabou. Acabou. Se ele tinha dúvida sobre o poder de Jesus para curar, ressurreição, amigo, é outro nível. E sim, Jesus ressuscitou pessoas, mas até aqui ele não tinha ressuscitado ninguém. Então, de repente, ele poderia pensar, tá, um homem com uma mão atrofiada, uma mulher com fluxo de sangue, tudo bem. Mas a menina morreu. Já se sentiu assim também? Agora já era. Já se sentiu encurralado? Já se sentiu em situações que não tem, literalmente não tem para onde você correr? Você já esquematizou tudo na sua mente, você já racionalizou tudo, você já pensou em todas as possibilidades. Não tem de onde tirar, não tem o que fazer, não tem a quem recorrer, você está perdido.
Acabou. Olha o versículo 36. Eu amo a palavra de Deus e os detalhes que são trazidos nela. Não fazendo caso do que eles disseram. Ou seja, não estando nem aí para essa notícia que acabou de chegar, Jesus diz ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Literalmente, no original, o que Jesus está dizendo é o seguinte: pare de temer, continue crendo. Jesus conhecia o coração daquele homem. Ele conhece os nossos corações. Você já sabe, eu já disse aqui diversas vezes, o mandamento, a instrução mais repetida em toda a palavra de Deus é: não tenha medo. Adivinha por quê? Porque nós sempre temos medo. E não é apenas porque não temos fé, é porque nós somos humanos. E ninguém aqui é super-herói da fé. Nós somos vacilantes. Tem coisas que de repente para o meu irmão você pode olhar e ver ele sofrendo e falar: pô, isso daí eu tiro de letra. Mas de repente tem outras coisas para nós, que o nosso irmão pode olhar e eu não acredito que ele está sofrendo com isso, mas para nós é uma facada no coração. Isso deveria nos fazer compadecer um dos outros. Porque não há problema pequeno e não há problema grande, não há aquilo que é melhor ou aquilo que é pior. Há aquilo que faz o outro sofrer. E há aquilo que esgota o recurso dos outros. Há aquilo que nos faz sofrer. Jesus fala: pare de temer. Pare de ter medo. Continue a crer. É quase como se ele dissesse: não permita que essa notícia que acabou de receber mude a razão pela qual você veio até mim. Porque ele estava crendo quando ele foi até Jesus. Não é assim na nossa vida também? Nós cremos, não cremos? Nós cremos em Deus. Nós cremos em Jesus Cristo. E aí alguma coisa acontece, abala a nossa fé, mas amém, nós continuamos crendo. E aí outra coisa acontece, abala a nossa fé, e aí vacilantes, mas nós continuamos crendo. E de repente acontece uma coisa terrível, e parece que a nossa fé é totalmente sufocada. E aí Deus olha para nós e diz: continue crendo, pare de ter medo. Eu estou aqui. Como é que se crê numa situação dessa? A menina está morta. Simples. Você tem a palavra de Deus de um lado e você tem as circunstâncias do outro. O problema é que as circunstâncias parecem reais e a palavra de Deus parece muito abstrata. Mas a verdade é que as circunstâncias são ilusórias e a palavra de Deus é uma rocha inabalável. A pergunta é: no que nós vamos crer? Naquilo que nós estamos vendo ou naquilo que Deus nos falou? É difícil, mas essa é a orientação de Jesus para nós. E aí Jesus ele continua a sua caminhada. Quando chegaram à casa do dirigente, ele só levou consigo Pedro, Tiago e João. E versículo 38, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. A propósito, esse pessoal aqui tem um nome para isso, eu esqueci agora, mas é aquele povo que chora profissionalmente. Carpideira? É isso, né? Então era um bando de carpideira, e você já vai ver por quê. O pessoal está chorando, está lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir. Profissional. Não, mas certeza. Era comum naquela época. Então, a menina morreu, já chegou as carpideiras ali, lamentando profissionalmente. Aí Jesus faz imagina de novo a cena. Elas estão gritando, elas estão lamentando, elas estão chorando. Jesus fala: gente, por que vocês estão aí nesse alvoroço todo? A menina só está dormindo. Elas começam a rir de Jesus. Não é gente que está sentindo a dor, que os pais estão sentindo. Mas todos começaram a rir de Jesus, e ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Eu acho interessante o processo de como Jesus age aqui.
Essas pessoas que não vão contribuir com absolutamente nada, Jesus tira todas elas de cena. E preste bem atenção, para você não entender errado aquilo que eu vou falar. Mas há momentos em nossas vidas, que tem pessoas que não contribuem. Por isso que eu falo, preste atenção para você não mal interpretar aquilo que eu vou dizer. Porque o Evangelho não nos faz recriminar e afastar ninguém. O Evangelho nos faz ir de encontro às pessoas. E exatamente essas pessoas que não têm fé em Jesus, nós somos esses agentes de Deus para demonstrar Jesus para essas pessoas. Mas há momentos nas nossas vidas que é meio assim, não ajuda, amigo, não atrapalha. Porque imagina como estava o coração de Jairo. Coração da mãe da menina. E agora pessoas começam a zombar. Incrédulos começam a olhar e a cercar aquela situação e falam, não vai dar certo. O que vocês estão fazendo aqui? Você já passou por situações assim também. É por isso, meus irmãos, não por causa de uma mística de prédio, de lugar, de templo, não tem nada disso. A gente não acredita em nada disso. A gente não acredita que esse lugar é sagrado. A gente acredita que esse lugar torna-se sagrado. Quando? Quando o povo de Deus se reúne aqui. Se a gente se reunir na calçada, a calçada fica sagrada. Agora, por que a gente se reúne? Por que a gente caminha junto? Porque nós precisamos uns dos outros. Porque há momentos em nossa vida que nós precisamos andar com pessoas que nos apontam para Jesus e fortalecem a nossa fé. Porque nós já temos as nossas próprias fraquezas, concorda comigo? E quando nós estamos enfraquecidos e nós nos cercamos de companhias, por assim dizer, e pelo amor de Deus, eu quero que você entenda o que eu estou dizendo, não vai se afastar de ninguém. Mas há momentos em que nós precisamos de um irmão de caminhada. Há momentos em que a gente está vacilando e a gente precisa de um crente. E não é crente pelo aspecto religioso, mas alguém que crê em Deus, que crê em Jesus, e pegue no nosso braço e fala, vamos juntos. Você não está sozinho. Nós não precisamos de alguém para nos derrubar mais. Nós precisamos de alguém para nos suportar. Isso é, nos dar suporte, nos amar, nos desafiar, nos encorajar, nos exortar em amor, nos falar, ei, é por aqui o caminho. Nós precisamos uns dos outros. Eu sei o quanto eu preciso de vocês. Das orações de vocês. E eu sei o quanto você precisa das minhas orações. Nós somos uma família, nós somos uma comunidade, e não é possível que nós caminhemos sozinhos, nós precisamos uns dos outros. E Jesus sabe disso, tira todo mundo de cena, fica quem? Pedro, Tiago, João e a família, o pai. Pedro, Tiago e João são discípulos. Talvez eles, às vezes passavam por crises também, mas eles estão ali apoiando Jesus, eles estão crendo que algo vai acontecer. E Jesus, com toda a autoridade, olha para aquela menina e fala, levante-se. E como se nada houvesse acontecido. Lembre-se de toda a tragédia, todo o dilema até chegar a essa situação, todo o processo de más notícias, de angústia. Uma filha que agora está morta. Jesus fala, levante-se. Menina, levante-se. E o que acontece? Ela se levanta. Milagrosamente ela volta à vida. Todos ficaram atônitos, o texto diz. E aí Jesus ele traz uma orientação e um mandamento para esse pessoal, que eu, se fosse pai, eu não sei como que eu ia dar conta. Jesus ressuscita a menina e fala o seguinte, não conta para ninguém. Peraí, como assim? Todo mundo precisa saber desse negócio. Aliás, parece que é o contrário. Hoje Deus mandou nós contarmos para todo mundo, e a gente guarda segredo. E ele falava, não conte para ninguém. Obviamente tem algumas implicações ali. Ele não queria acelerar o processo daquilo que Deus queria fazer. Ele já estava ganhando muita atenção. Os líderes religiosos já estavam perseguindo. Ele precisava desenvolver o seu ministério. E Jesus não tinha crise de identidade. Ele não precisava provar para ninguém que tinha poder. Jesus tocava as pessoas simplesmente pelo amor. Jesus não cura aquela menina, não ressuscita aquela menina para demonstrar que tem autoridade. Jesus ressuscita aquela menina para demonstrar que tem amor. Deus não tem crise de poder. Quem tem crise de poder somos eu e você. Que precisamos cumprir um objetivo para dizer, está vendo aí o que eu construí? Está vendo aí o que eu fiz? E aí gerar testemunho de quem? De mim mesmo.
Jesus não tem essas crises. Ele faz e diz, não precisa contar para ninguém. Já está feito. É por vocês que eu fiz isso. Não é por mais ninguém. Não é por holofote. Não é por absolutamente nada disso. E ele ressuscita essa menina e é sensacional. Ele olha e fala o seguinte, aproveita e dá alguma coisa para essa menina comer. Por que isso é incrível? Porque isso também é simbólico. Jesus ele pode lidar com situações das nossas vidas que sejam extremas. Por exemplo, essa. Trazer alguém de volta. Ele pode. Ele lida com aqueles assuntos mais terríveis da nossa existência. Mas ele não se preocupa apenas com coisas grandiosas. Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Algo simples, como aquilo que nós fazemos todo dia, várias vezes por dia, algo cotidiano, algo normal. Dá alguma coisa para essa menina comer, ela deve estar com fome. Não é maravilhoso saber que Jesus não se preocupa apenas com os grandes problemas? Não é maravilhoso saber que cada detalhe da sua vida importa para Jesus? E às vezes nós chegamos para Jesus apenas quando as coisas estão terríveis, com os grandes problemas. Por quê? Sejamos honestos, porque nós já esgotamos todos os recursos, nós já fizemos tudo o que podíamos. Por último, quando não tem mais alternativa, nós oramos por um milagre. É assim ou não é? Nós não chegamos para Jesus em primeira instância. Nós chegamos para Jesus quando nós não damos conta. Mas mais uma vez, Jesus não tem crise de identidade. Ele não se preocupa e ele não se importa. E isso também me faz refletir sobre o seu caráter. Ele não se importa de ser o nosso último recurso. Ele poderia falar, agora, amigo? Agora que você já tentou de tudo? Agora você vem até mim? Ele poderia, não poderia? Deus poderia fazer isso conosco. Por que não veio antes? Agora se vira. Você não tentou resolver sozinho? Se vira. Nós fazemos tudo, nós esgotamos todos os recursos, todas as possibilidades, e aí a gente prostra diante de Deus e fala, Deus, por favor, olha por mim, cuida da minha situação. E o que ele diz? Claro que eu cuido. Você é meu filho. Como é que eu não vou cuidar? Eu te amo. É a mulher com fluxo de sangue, é a filha do Jairo, são as grandes coisas, são as questões cotidianas da nossa vida. E além da felicidade, o que Jairo percebeu aqui nesse relato? Ele percebeu a mesma coisa que a mulher com fluxo de sangue percebeu. Deus não está contra mim. Ele não está me castigando. Isso que aconteceu com a minha filha, como todos os outros podem dizer, não é uma ação de Deus. A ação de Deus é trazer minha filha de volta. Porque mais do que resolver qualquer situação, meus irmãos, o desejo de Deus é que nós o conheçamos de fato. Se Jesus curasse aquela mulher e deixasse ela ir embora, a bênção teria sido dada. Tudo certo. Se Jesus curasse aquela menina antes dela morrer, a oração teria sido atendida. Tudo certo. Mas Jesus não se contenta em dar aquilo que nós precisamos. Ou melhor, em dar aquilo que nós queremos. Jesus, Ele quer que nós o conheçamos, porque é isso que nós necessitamos de fato. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo seu amor. E glória a Deus por nós sabermos, como diria o apóstolo Paulo aos cristãos em Roma, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não permita jamais que qualquer situação, qualquer adversidade, qualquer problema ou qualquer pecado faça você duvidar do amor de Deus por você. Deus te ama. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. E Ele não está interessado apenas em te conduzir através de bênçãos. Ele está interessado em revelar-se plenamente a você, para que conhecendo a Ele, você possa de fato relacionar-se com Ele de modo pleno. Amém?